Oi, eu sou a Carol Esprice, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer as luminárias que são tendências em 2025 e também 2026. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. Mas antes de falar um pouquinho do tema do vídeo de hoje, eu não sei se vocês me acompanharam pelo Instagram, sei que muita gente sentiu falta do vídeo de ontem. O que aconteceu, gente? Eu travei a coluna e um pouco do pescoço, eu ainda tô bem dolorida, mas ontem eu travei que eu não tava conseguindo virar a cabeça. E eu preciso virar a cabeça para poder ver a imagem e comentar com vocês. Então eu fiquei com medo de piorar a situação, preferi não gravar o vídeo ontem à noite. E hoje eu tô com bastante dor ainda, mas eu tô conseguindo ter um pouquinho mais de mobilidade aqui para poder olhar as imagens e conversar aqui com vocês, tá bom? Então, geralmente, quando vocês notarem que não tem vídeo ou algo do tipo, podem dar um pulinho lá no meu Instagram, que eu sempre vou estar explicando para vocês o porquê que às vezes faltou vídeo ou vai sair um pouquinho mais tarde, tá bom? E hoje eu quero falar sobre algumas luminárias que são tendências 2025/2026. Tá começando a ficar muito forte essas tendências agora aqui no mês 8, né? Não é final do ano, mas já estamos no segundo semestre do ano, né? E que vai estar aí mais bombado ainda em 2026, porque são luminárias que estão sendo muito usadas fora do Brasil e elas já estão sendo vendidas no Brasil, mas que ainda não está tendo o boom de todo mundo usar. Mas já vai estar, porque eu vou acompanhando as tendências, já estou vendo muita gente decorar a casa nesse estilo. E eu sempre falo para vocês que algum item decorativo, ele sempre vai estar em alta por causa do estilo de decoração que está em alta naquele momento. O nosso último estilo de decoração que mais bombou foi o Japandi, que foi muito forte. E agora é o Mid-Century Modern, que ele é um estilo de decoração que tem muita influência de Bauhaus, tem muita influência dos anos 60, 70, 80, e ele tem uma mistura de decorações bem modernas com decorações mais vintage e também muitos móveis assinados por designers famosos. Inclusive tem dois pendentes que são da década de 50 e 60 e que voltou a bombar agora, né? E nesse vídeo eu vou falar sobre abajures de mesa, abajur de chão e alguns pendentes que estão bombando no momento. O primeiro deles eu já falei um pouco dele quando eu falei sobre o estilo Mid-Century Modern. A maioria dessas luminárias que eu vou mostrar hoje são usadas nesse estilo de decoração, mas não quer dizer que você tem que usar só nesse estilo de decoração. Você pode usar em outros estilos, porém, elas são bem características, né? O primeiro abajur é o abajur cogumelo laranja. Não só o laranja, mas o amarelo também tá bem em alta, mas principalmente o laranja é o que tá mais em alta e é esse modelinho aqui de abajur cogumelo. Na verdade, gente, existem muitos modelos de abajur cogumelo diferentes, de materiais diferentes, um mais achatado, o outro mais alongado, e ele começou a ser uma tendência no Japandi, mas ele era mais usado no preto, principalmente em metais pretos. Agora ele está vindo com muita força nos coloridos e cromados. Então esse laranja está super em alta, o amarelo dele também está bem em alta e ele fica com uma luz bem quente principalmente, né? Ele é uma luminária que assim, seria um crime você usar ela com uma luz fria, por exemplo. O estilo Mid-Century Modern, ele é um estilo de decoração que tem vários pontos de cores. Ele não é super colorido, mas ele tem muitos pontos de cor, principalmente vermelho, azul, amarelo e laranja. E de vez em quando a gente vê um verde também, mas todos com influência de Bauhaus, então vocês vão ver muito disso, principalmente nessas mesmas tonalidades que eu vou mostrar aqui para vocês. Trouxe outra imagem do abajur laranja para vocês, esse aqui é um pouco mais largo, e esse buffet, como vocês podem ver, também tá super em alta, vai ter 3 imagens seguidas com um buffet muito parecido com esse. O próximo é o cromado, como eu falei para vocês, também no estilo de abajur cogumelo. A gente teve uma influência muito forte antes do dourado,
passou a ser metais pretos e brancos, agora é o cromado, e a gente também vai encontrar bastante ouro envelhecido, principalmente por causa desse toque um pouco mais vintage da decoração. Então aqui é uma imagem para vocês, mais num estilo japandi esse aqui. O buffet, muito parecido com os dois anteriores que eu mostrei para vocês também. E não só o abajur cromado, mas vários outros itens decorativos cromados também. Então vocês vão começar a observar. Aqui você também pode usar do lado da cama. A maioria que eu estou trazendo é em cima de um buffet, aparador, mesa lateral, mas você também pode usar na sua mesa de cabeceira, pode usar em cima de um rack, pode usar em outros lugares da casa também. O próximo abajur ele é chamado de macaron, mas em alguns lugares ele tá como Bauhaus e outros ele está como macaron. Então vai depender aí do lugar que você pesquisar, vai ter esses dois nomes diferentes. Às vezes a gente não vê por esses nomes, porque a empresa que está vendendo, a loja que está vendendo dá o próprio nome também, então fica um pouco mais difícil de saber o nome exato, mas vocês conseguem encontrar ele por esses dois nomes. E eu trouxe esse primeiro modelo para vocês, e que também é uma cor que vai estar muito em alta, que é o amarelo manteiga. Ele é esse amarelinho, não dá para dizer que é um off-white, né? O off-white, ele é um pouco mais claro, não é tão amarelado, mas é meio que um amarelo manteiga. Manteiga margarina, né? E não só nas luminárias, mas a gente vai ver em outros itens decorativos também. Mas vocês já podem ver aqui, ele parece um macaron, né? Então duas bolachinhas, só que a de baixo é um pouco mais larga do que a de cima. E a base cromada. Esses três abajures que eu mostrei para vocês, eles também têm outros tipos de luminárias nesse estilo. Tem arandela, tem pendente, tem abajur de chão. Então vocês vão encontrar também, mais pra frente, outras luminárias nesses modelos mais parecidos. Também no laranja, esse abajur que é o macaron. Tem no amarelo, tem no rosa, tem no azul. Vocês vão encontrar de várias cores, mas a maioria tem a base cromada. Ah, e ele geralmente é um abajur de vidro. Então ele deixa a iluminação bem difusa e bem bonita também. O próximo abajur ele tem a cúpula plissada e ele é como se fosse um chapeuzinho chinês. Ele é bem abertinho e a gente vai encontrar em abajur de chão, em abajur de mesa, vai encontrar ele com a base de madeira, a base dourado envelhecido, né, o ouro envelhecido. E esse aqui é um exemplo para vocês, bem fininho, discreto. E tem um, gente, que tá bombando na Shopee, que o pessoal tá comprando, que por causa da madeira ele traz um ar um pouco mais vintage. E por último, dos abajures de mesa, mas que esse muita gente usa no chão e não na mesa, é o abajur de balão chinês. O balão chinês, ele é uma luminária que está muito em alta e vocês vão encontrar em diversos tipos, formatos e materiais diferentes e tamanhos diferentes também. Vocês vão encontrar assim nesse estilo de abajur, que pode ser usado no chão ou numa bancada. Ele mais alto, que é um abajur de chão, ele como pendente, ele como abajur de chão em formato de arco, ele como arandela. Então vocês vão encontrar de várias formas. O balão chinês ele veio com tudo esse ano. Ele começou com o estilo japandi e ele tá bem alta no Mid-Century Modern agora. Esse aqui ele tá apagado, mas eles colocaram em cima de uma caixa de madeira ali e ele tem uns pezinhos pretos bem fininhos. Geralmente o pessoal usa no chão mesmo, ele não é muito alto, mas é usado no chão. E aqui um outro exemplo que também tem nesse estilo, que são várias bolinhas, uma em cima da outra e vai diminuindo o tamanho, né? Aqui tá em cima de um banco, é numa decoração mais no estilo Mid-Century, mas você pode usar num estilo japandi, por exemplo, ou estilo de decoração que você quer trazer um toque mais oriental, por exemplo. E vamos falar sobre abajur de chão. Então eu comentei com vocês que o abajur de balão chinês, ele tá bem alta, a maioria vocês vão ver ele no material de papel e é muito baratinho, inclusive muita gente perguntou do meu pendente no último vídeo. E nós que montamos esse pendente, eu expliquei lá no meu Instagram a forma como a gente montou, mas eu vou postar um shorts aqui no YouTube e vocês vão poder ver como que a gente montou ele. O cabo era de um pendente antigo, mas eu ensino vocês, né? Mostro um link de qual cabo vocês podem comprar.
esse balão ele é de papel, mas ele tem uma estrutura de ferro, qual lâmpada a gente usou para ficar com uma luz bem laranja. Então foi todo montado, né? Ele não é comprado pronto assim. Mas então falando sobre abajur de chão, então como eu falei, vão ter vários modelos, mas um dos modelos é com a cúpula plissada e no estilo chapéu chinês. Então eu trouxe ele aqui para vocês. Também muitos abajures nesse estilo um pouco mais formato de arco, quando é abajur de chão. Aqui a gente pode ver 4 das luminárias que eu falei anteriormente. Então, o abajur de chão plissado, o balão chinês em cima da mesinha, um abajur cogumelo só que branco em cima da mesa de centro e uma arandela que parece a cúpula, a base de cima do abajur laranja, o primeiro abajur cogumelo laranja. Então, falei para vocês, e tem um balão chinês ali no canto também que não dá para ver direito. Mas aqui eles colocaram todo tipo de luminária possível que tá nesse estilo de decoração. Esse aqui teve uma época em que ele era muito caro. Você não encontrava por menos de R$ 1.500, R$ 2.000. Hoje não é super baratinho, mas você encontra alguns por R$ 500, R$ 700. Principalmente vai depender do tamanho, da altura que ele é. Então, quanto mais alto, mais caro também, né? O abajur em formato de arco, todo cromado, principalmente com a cúpula cromada. Então, vocês vão ver bastante desse abajur sendo usado assim na sala de jantar, em cantinhos da leitura, ou próximos do sofá ou próximo do rack, por exemplo. E não só no cromado, mas vocês também vão encontrar no ouro envelhecido e no preto. Olha só que legal essa decoração. Sofá laranja com manta verde, ficou muito legal, bem bonito. Temos ali na estante do fundo o abajur daquele laranja que eu mostrei para vocês, cogumelo só que no vermelho, e o abajur de chão no preto aqui, com a cúpula preta, mas o interno dele é cobre. E o segundo abajur de chão, que não é em formato de arco, e eu tenho certeza que vocês já viram, porque eu trouxe aqui nos nossos vídeos de achadinhos, são as luminárias, principalmente de chão, com as bolinhas na estrutura. Então a mesma cúpula plissada que eu falei para vocês, e a base geralmente é de madeira e são várias bolinhas. Tem de vários tamanhos diferentes as bolinhas, umas maiores, outras menores. Tem de madeira, tem colorido, você pode usar na sua sala de estar, no quarto, do lado do sofá, do lado do rack, em algum cantinho que você não quer colocar nada muito grande, só um abajur para iluminar ali também, que fica legal. E aqui uma segunda imagem com ele rosa. Então vocês vão encontrar de várias cores, amarelo, laranja, azul, vermelho, e a cúpula também pode ser de outro material. E agora nós vamos falar de pendentes. Já falei do balão chinês e ele tem vários formatos diferentes. Ele tem formato redondo, ele tem formato mais achatado, ele tem formato que são duas bolas, uma em cima da outra. Então vocês vão encontrar de diversos formatos diferentes. Como eu falei, ele é de papel, mas ele deixa a luz difusa muito bonita, gente. Aqui em casa sou prova viva de que ele deixa a luz muito bonita. Claro que a lâmpada que você escolher também vai fazer uma grande diferença, né? Eu quis deixar com a luz bem laranja. Na verdade, ele é um branco quente, se eu não me engano, 1800 kelvins. Então chega a ser até meio alaranjado. Bom, trouxe essa imagem aqui para vocês. Eu já comentei com vocês que eu não sou fã de colocar luminárias pendentes no centro de ambientes como sala de estar, quarto, mas está sendo bem usado agora, né? Se você quiser usar aí, não tem problema, é um gosto pessoal meu, tá, gente? E aqui eu trouxe esse ambiente para vocês. É um ambiente mais japandi, não é mid-century, mas como eu falei, começou a ser usado no estilo japandi, por isso que eu trouxe aqui para minha casa, que eu estou trazendo um pouquinho desse estilo aqui para o meu apartamento. E vocês podem usar ele do tamanho, do formato que você achar interessante aí para sua casa. Aqui é no formatinho mais achatado, que o meu é achatado, mas não tanto quanto esse. Esse aqui é bem achatadinho mesmo, mas você vai encontrar de vários formatos diferentes e você também vai encontrar eles coloridos. Mas o que está sendo mais usado agora é o branco. E aí você coloca uma lâmpada quente, uma lâmpada mais quente, com uma luz mais amarelada para iluminar ele. E os dois próximos pendentes são pendentes, como eu falei, que foram criados lá na década de 50, 60, gente. Esse primeiro, ele é o PHC.
5, criado em 1958. Ele foi criado pelo designer Paul Henningsen. Ele é um designer dinamarquês. E aí, gente, tem um segundo pendente que eu já vou mostrar para vocês, que também é de um designer dinamarquês. Eu achei muito legal isso. E ele é um pendente que ele tem algumas camadas. Vocês também vão encontrar ele de várias cores, como azul, amarelo, laranja, vermelho, branco, preto. E geralmente é usado de 2. Então, principalmente em mesas retangulares, ovais, é usado 2 desse pendente. Então, vocês podem ver que ele é todo cheio de camadinhas. Trouxe uma segunda imagem. Para vocês encontrarem ele, tem que escrever como pendente PH5 Louis Ponsen. Eu vou pedir pro Renan deixar aqui escrito, gente, porque é meio difícil de falar. Ele é bem diferente, mas eu vi ele sendo usado assim em muitos ambientes, principalmente em sala de jantar e em cima de bancadas de cozinha. E o segundo pendente, ele começou a ser bastante usado no estilo Japandi, também do designer dinamarquês, que inclusive tem uma cadeira que é icônica, que é a cadeira Panton. A cadeira e o pendente foi desenvolvido pelo designer Werner Panton, pelo nome dele. Esse pendente foi desenvolvido em 1968, já faz bastante tempo. E o nome desse pendente é Flower Pot, porque ele lembra um potinho de flores. Invertido, na verdade, né? E ele também tem de diversas cores, então vocês podem ver aqui na imagem. No marrom, ele tem no amarelo, no cromado, no vermelho, no laranja, e a gente vai encontrar ele de tamanhos diferentes, tanto pequenininho quanto um pouco maior. Ele não é um pendente muito grande e é usado assim geralmente de 2. Você pode usar no banheiro, no quarto, na cozinha, em cima da mesa de jantar, em cima da bancada da cozinha. Esse aqui são 2 em cima da mesa de jantar. E aqui, em cima de uma outra mesa de jantar, de frente para a cozinha, no branco. Uma forma mais discreta, aqui num estilo um pouco mais Japandi. Bom, eu sei que muita gente não vai se identificar com essas luminárias. É um estilo de decoração que ele é bem eclético, ele tem muitas informações diferentes, então é um pouco difícil de entender como combinar. Você vai ver mais as referências do que as pessoas estão usando e tá combinando nesse estilo de decoração. A gente pode ver um pouco pelos materiais também. Não são luminárias que combinam com todos os estilos de decoração, mas vão estar bombando aí. Daqui um tempinho vocês vão ver em diversos sites vendendo lojas também. Aqui na descrição eu tô deixando o link da nossa consultoria para você que está precisando da nossa ajuda para decorar sua casa, não sabe por onde começar, o que escolher. A gente também tá deixando o link do nosso curso Turma da Decoração. E na sexta-feira, ao meio-dia, a gente vai subir vários produtos para nossa loja de decoração, tanto produtos novos, cores novas e os queridinhos de vocês que esgotam muito rápido. E o vídeo de amanhã eu já aviso vocês novamente, sai às 11 e ao meio-dia nós já vamos estar com todos os produtos lá na Shopee para vocês. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.